Olha o sucesso, de volta ao programa Ponte 104, muito boa tarde pra você. E claro, nós estamos de volta com a ilustre, presença da minha querida amiga, professora Virgínia Freire. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, Tiago, é um prazer muito grande falar com você e boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Virgínia. E todo mundo, eu creio que a população bonjardinense está se perguntando que raios aconteceu na formatura da FAETEC, por que foi tão desorganizado. Eu sei por experiência própria que não foi o CVT de Bom Jardim, foi a organização do Estado. E por que você não falou? Por que nós não recebemos o diploma do jeito que deveria? E como você lá no dia não teve como falar, o microfone da Rádio Alternativa do Ponte 104 é todo seu para esclarecer tudo para a nossa população aqui. Pois é, Tiago. Ficou uma situação muito difícil, principalmente para mim, Sempre nós fizemos as formaturas mais bonitas possíveis, pensando sempre no aluno, porque o educador, ele pensa sempre no aluno. Sim. E essas pessoas que entram por um cargo sem ser educador, fica mais complicado, até para a cabeça deles mesmo, não é? Então, durante 2 meses, desde quando eles marcaram a nossa formatura, já marcaram no dia errado, na hora errada. Quando que o trabalhador pode ir ver seu filho, pode assistir uma formatura? Em plena terça-feira, às 18 horas. Muitos daqueles 400 alunos ali queriam estar junto dos seus familiares. Mas como possível se as pessoas trabalham? Alunos nossos que chegaram lá atrasados, já no final da formatura, porque trabalham em Nova Friburgo. Então foi muito desgastante, muito decepcionante. Eu não queria isso, nunca tivesse acontecido isso com os meus alunos. Hoje eu vou falar para vocês, vou descrever assim mais ou menos o que aconteceu. Há 2 meses passados eu venho conversando com a assessoria de imprensa do presidente Wagner Witter, que é o presidente hoje da FAETEC. Ele assumiu em fevereiro e está à frente da FAETEC Central, no Rio de Janeiro, que fica em Quintino. E ele formatou uma formatura para todos os municípios. Formatura padrão, o nome que eles deram. Todos os lugares. Chegar correndo, menos de meia hora, fazer a formatura. O interesse dele era passar pelo que eu entendi no dia que foi falado, ele passar por todos os municípios, com meia hora, fazer a formatura para entregar em mãos aos alunos o certificado, para dizer, para ressaltar que esse ano os certificados eram em papel moeda. Uma palhaçada, porque nem meu certificado de universidade, de pós, de MBA é em papel moeda. Uma crise que nós estamos vivendo aí financeiramente. Ter dinheiro para fazer certificado em papel moeda não condiz com a situação do Estado. Com certeza. Eu, como funcionária pública, professora, concursada no Estado há mais de 40 anos, nosso salário foi dividido no pagamento de novembro em 2 vezes pagar esse mês. E como que se faz certificados em papel moeda, que é um papel caro? Com certeza. Não é? Já começa por aí dando errado. Eles queriam aparecer. E todos os momentos a menina me ligava e dizia que o presidente estaria presente. Nunca veio nenhum presidente, nunca veio nenhum representante nas nossas formaturas. Eu, nesses 10 anos trabalhando à frente do CVT Bom Jardim, FAETEC de Bom Jardim, nunca recebi ninguém para participar de formatura, nunca se interessaram, cansei de mandar convite, como eu mando para as autoridades de Bom Jardim, também ninguém se interessa e dá uma força para os nossos jovens bom-jardinenses, E justamente esse ano, meu último ano lá, porque eu entreguei meu cargo, não entreguei o cargo diretamente para a FAETEC, porque lá na FAETEC eu sou contratada. E eu entrei para a FAETEC em 2005. Primeiro com um contrato de 5 anos, e quando acabou, tive outro contrato que foi interrompido agora, em maio. Mandei uma mensagem para o excelentíssimo senhor Afonso Monerá, assessor do governador Pezão, dizendo que estaria deixando o cargo em setembro, 25 de setembro, deixaria o cargo
no final do ano, porque eu estava desde junho sem o meu pagamento. Sim. Eu ia trazer até os contra-cheques, Tiago, para te mostrar quanto que eu ganhava lá na Faetec, porque já até surgiu, eu soube que surgiu aí na rua, que o meu salário na Faetec era de 5 mil. Nossa. O meu salário na Faetec, desde quando eu entrei, nunca mudou. R$ 1.465 e mais, já com desconto, 860 de gratificação pelo cargo que eu exerço ainda, né, que eu estou lá, só que eu fui exonerada hoje, depois dessa confusão toda. Mas eu já tinha pedido para sair. E nós fizemos aqui várias formaturas nesses 10 anos, sim, umas 15 formaturas, são 2 por ano, uma no final do ano, outra no meio do ano. Esse ano ele não deixou a gente fazer formatura no meio do ano, presidente, disse que faria tudo junto no final do ano. Nós, já com nossos diplomas, nossos certificados, de todo o ano 2014 pronto, não entregaram pra gente, porque seria no papel moeda, entendeu? Uhum. Já começou por aí. Gastar dinheiro com uma coisa que não precisava. Se já tinha o certificado de 2014, estou dando exemplo só de Bom Jardim, de 2014 pronto, por que não entregar? Não, vai ser no papel moeda. Então, nós chamamos novamente todos os alunos de 2014, do ano inteiro de 2014, e mais desse ano, para fazer essa formatura, que seria a formatura assim. Eu queria, sinceramente, fechar a formatura com chave de ouro. Com certeza. Como eu cumpri com o meu papel de educador, de diretor na Faetec durante esses 10 anos, não deixei de trabalhar nem um dia, mesmo sem receber meu salário nesses 6 meses, recebendo só a gratificação. Procuro fazer o máximo para dar o melhor para o meu aluno. Não é? São 400 alunos. Eu sei disso. Você sabe disso, você já foi meu aluno de sala de aula, já foi meu aluno também enquanto diretora do Ramiro Braga. Sim, sim. Na Faetec também. Na Faetec também, me conhece muito bem. Aliás, todos os meus alunos me conhecem muito bem por causa da minha fraqueza. Eu não falo por trás, eu sou muito sincera. Uhum. E o que eu estou falando aqui hoje foi o que realmente aconteceu. Uhum. Voltando ao assunto da formatura, eu conversei várias vezes com a Vanessa, que é da assessoria de imprensa do presidente da Faetec, e quando ela me disse que teria que ser numa terça-feira às 18 horas, de acordo com a agenda, eu falei, mas Vanessa, os alunos vão perder 15 dias de aula. Ela me respondeu, o presidente não está preocupado com isso. Eu falei, mas e os conteúdos? Ele não está preocupado com conteúdo. Ele tem que fazer as formaturas de acordo, que pelo calendário, nossas aulas terminam dia 18 de dezembro. Sim. Aluno, depois que recebe certificado, seja sincero, Thiago, volta à escola? Não. Isso não existe. Não. Em qualquer escola, aluno recebeu o certificado, o que ele vai fazer na escola? Nada. Não é? Nós estamos apenas com uma turma do curso técnico. Como que eu vou obrigar os alunos que já receberam o certificado a voltar à escola? Mas ele não queria saber, ele queria, era de acordo com a agenda dele, e foi de acordo com a agenda dele. Eu questionei os familiares que moram longe, que trabalham fora do município, nada, não teve jeito. Ficou essa mesma data. Aí eu comecei a falar para ela, que ela falou que eu teria que escolher 6 alunos só dos 400 para as autoridades presentes entregar o certificado. Eu não concordei. Eu falei, de jeito nenhum. Eu não aceito isso, então eu não vou participar da formatura. Ela falou, não. Aí foi quando eu falei para ela que ela me falou que eu não falaria, que era padrão nenhum diretor falar. Do estado do Rio, até então nenhum diretor tinha falado nada. Falei, então faz favor de falar com o presidente, que eu quero falar porque eu tenho que fazer alguns agradecimentos. Eu tenho que agradecer ao Celise Figueira, que foi o maior padrinho. Eu tive vários empresários, que vou ficar agora numerando, que nos ajudaram muito durante esses 10 anos. Mas o Celise teve o tempo todo com a gente, fornecendo tecido, linha, todo tipo de aviamento para a escola. Então, eu gostaria muito de fazer uma homenagem para o Celise. Eu gostaria de falar. Eu queria agradecer a presença dos alunos, dos familiares, como eu sempre faço, enalteço os nossos alunos que conseguiram ficar no curso até o final, apesar dos nossos alunos não terem vale transporte, não ter passagem gratuita, né? A gente gosta de incentivar, eu gosto, é uma particularidade minha, mas eu gosto de estar sempre incentivando meus alunos, né? Então, o que acontece? Ela concordou comigo em tudo que eu estava falando com ela. Falou que o presidente tinha liberado para mim fazer uso da palavra,
que ele sabia que ia ter uma apresentação de dança. A minha turma, que eu também me formei, não quis nem receber meu diploma aquele dia lá, da mão daquela gente nojenta. Eu me recusei, falei que não precisava chamar meu nome, que eu não ia receber meu certificado. Depois de tudo que eles me falaram lá, me ofenderam. Inclusive, eu me senti muito ofendida quando os alunos, eles chamaram só 6 alunos, aí e pediu para os outros 340 alunos, 394 alunos, irem saindo e pegar o certificado lá fora. Você estava lá para pegar o seu, sim, você viu o tumulto que causou lá dentro do cinema. E a indignação. E a indignação. Principalmente a indignação. A falta de respeito com o aluno. Os professores, falou que o professor não podia sentar lá em cima com as autoridades, tinha que ficar embaixo com os alunos. Isso me aborrece muito, que para mim, em primeiro lugar na educação, é aluno e professor. Com certeza. Não é? Educação sem aluno e sem professor não caminha. Verdade. Isso também me deixou muito indignada. E eu chorei muito, foi de raiva. Por não poder, quando eu fico nervosa e quando eu me fico aborrecida, eu vejo de gritar ou falar algum palavrão, alguma coisa, eu choro. Isso aí também me prejudicou bastante lá na hora. O que eu fiz? Não chegava, a única autoridade estava lá. Mesmo assim, eu tive que ligar, coitado, ele estava atendendo um paciente que estava mal no hospital, que foi o nosso prefeito, Dr. Paulo, porque eles ainda me ameaçaram assim, se não tiver nenhuma autoridade, a gente não começa a formatura. Eu liguei para o Dr. Paulo, ele acabou de atender o paciente que estava mal, desceu, ficou durante a formatura e saiu rápido, porque também estava preocupado com o doente. Mas eles não tiveram consideração com ninguém, comigo, nem com os alunos, principalmente com os professores, com os familiares. Isso me deixou muito triste, porque eu sempre agradeço a todos. Não deixou eu fazer uso da palavra. Todas as nossas formaturas, eu deixo a palavra aberta para quem quiser fazer uso, para o aluno, para o familiar, para quem quiser fazer uso da palavra. Lá sempre foi assim. Ou no cinema, muitas vezes a formatura foi no Ramiro, uma vez foi no Maravilha, todo lugar a palavra foi fraqueada. E nunca aconteceu uma situação tão, para mim, tão constrangedora. Não vou falar humilhante, porque eu não me fiquei humilhada perante aquela gente que para mim não está dizendo nada. Que são todos cargos de confiança, e cargos de confiança geralmente foi indicado por algum político. Com certeza. Então vou voltar a falar do meu cargo da FAETEC. Eu sou sim cargo de confiança. Eu entrei na FAETEC indicada pelo Afonso Monerá, pelo senhor Afonso Monerá, que me conhece muito bem, sabe o tipo de pessoa que eu sou, né? Sabe da minha capacidade e como estou lá até hoje. E estou pedindo para sair porque eu estou 6 meses sem pagamento. Mas mesmo se eu tivesse com pagamento, depois dessa formatura eu não ficaria mais. Porque o descaso com a educação, com os nossos alunos, foi muito grande. Tá? Tudo um erro, passa pela minha cabeça, que foi um erro da Vanessa, a moça que estava lá, muito bonita, muito chique, chamando os nossos alunos. Ela entendeu muito bem no telefone, confirmou comigo umas 5 vezes que seria do jeito que eu tinha pedido a ela, que eu falaria. Quando o meu diretor chegou, ele falou assim, me cumprimentou, falou assim, você vai poder falar 3 minutos. Eu falei pra ele, 3 minutos não vai dar nem pra me cumprimentar e agradecer as pessoas que eu tenho que agradecer. Aí ele falou assim, então 1. Aí eu falei, nenhum, então. Depois de muito eles ficarem ligando, passando mensagem, não sei para quem que eles estavam passando, se era para o presidente ou para uma autoridade maior, chegaram à conclusão que eu não ia falar mesmo, né? E não me deixaram falar. Eu pedi então ao Dr. Paulo, prefeito de Bom Jardim, para agradecer ao Icelise Figueira, que pela primeira vez foi uma formatura da FAETEC e eu não pude nem fazer um agradecimento publicamente a ele. Que muitos alunos que passaram esses 10 anos lá tiveram aula de costura e de corte, foi graças ao Icelise. E eles não me deixaram falar, calaram a minha voz. Porque eu não poderia nem falar sem microfone, porque tinha muita gente, o cinema estava lotado, muitos não iam escutar o que eu ia falar. Sim, né? Sim. Então, Thiago, eu queria dizer para você que eu fiquei muito chateada e gostaria também, quando eu também fui assim, eu pedi 3 minutos, que eu queria fazer os agradecimentos. Mas quando a gente vai lá no Rio, na FAETEC, no Central, a gente quer falar, quando eu quis falar com o presidente, eu pedi uma diretora lá,
se eu poderia falar com o presidente sobre a situação do meu salário. Ela falou assim, você pode até tentar, mas nós que somos diretores aqui dentro não conseguimos. Ele não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém lá dentro. O homem parece ter um rei na barriga, esse Wagner Witter, que é engenheiro concursado de carreira da Petrobras. Por que e o que esse homem entende de educação? Não é? Porque o outro que estava antes dele era um excelente Celso Pancera, era um excelente presidente, ouvia a gente quando a gente ia lá, fazia questão de levar na sala dele, entendeu? O meu contrato, quando acabou, que eu fiquei 1 ano e meio, já 3 anos passados sem contrato, ninguém resolveu a situação, ele me encontrou um dia lá e me perguntou, seu salário já voltou? Eu falei, não, agora. Me abraçou, me levou lá na sala do RH para fazer um novo contrato para mim. Esse contrato que eu estava só tinha 2 anos, ia fazer 2 anos em setembro, e me tiraram o contrato a partir do momento que eu levantei a hipótese de um dia ser candidata a prefeita nesse município. Que isso eu sempre tive vontade desde quando fui vereadora. Eu sempre escuto meus filhos falarem assim para mim, mamãe, você acha que você vai dar jeito no mundo? No mundo eu não vou dar jeito, que não vai dar tempo, porque eu estou com 63 anos. Mas em Bom Jardim, quem sabe? Eu começando do pequenininho, um dia a gente chega lá. Eu não não tenho essa pretensão de ser governadora, ser presidenta, que Deus me livre. Eu sei que eu não faria o que sabe, nossa presidente está fazendo aí. Com certeza que não é? Porque ela tem muitos acordos. Né? Vocês estão, Bom Jardim inteiro deve estar vendo o que está acontecendo. Com certeza. Impeachment, eu não sei o que, mas um segurando o lado do outro, porque se soltar a bomba, os dois vão cair. Vai, não é? Eu não tenho acordo com ninguém, eu não conheço ninguém, então eu posso falar o que eu quero, o que eu sinto, e o que eu sinto hoje é que eu estou muito revoltada com a direção da FAETEC, porque ali ninguém me conhecia da FAETEC, o único que me conhecia mal era o meu chefe. Eu tentei falar com ele do meu salário na entrada, quando ele chegou, ele falou, aqui não é lugar. Eu falei, eu fui lá no Rio te falar na sua sala, falou que lá não era lugar. Que horas que eu vou falar com você do meu pagamento? Por educação, né? Ele é o mais mal educado, aquele que foi vaiado. Deu pra perceber o motivo que ele foi vaiado, né? Não é? Então, foi falar do papel moeda. O que vocês queriam saber do papel moeda? O curso dele? Né? Grande coisa. Vocês se sentiram humilhados, os alunos, de não receberem o certificado da mão dos professores. Eu falei para eles, assim, todo ano os professores que entregam o certificado. Agora mudou, agora é no padrão do presidente. Quer dizer, o presidente está mandando na FAETEC, manda, eles obedecem, que eles não são concursados também. Se eles não obedecerem, eles perdem o cargo também. Isso que eu entendi. Quando eu fui questionar com a Vanessa, que ela tinha combinado comigo, o que aconteceu? Ela, perto do chefe dela, ela negou. Ela falou, não, eu não entendi a senhora falando isso. Falei, Vanessa, eu tenho prova. Essa moça que está aqui do meu lado escutou mais 4 vezes o telefone. Eu falando com você, e a outra moça que fica no horário da tarde, muitas das vezes escutou. Eu confirmando com você que poderia fazer a apresentação da dança de espanhol, que as meninas ensaiaram quase 4 meses, como fizemos ano passado. E falamos também que não teria problema, vocês entregariam os 6 certificados que vocês quisessem, depois vocês iriam embora e a gente ia continuar entregando certificado, um por um, chamando o aluno em cima do palco. É isso que o aluno gosta, porque, Thiago, você está terminando seu ensino médio, sim, mas tem muitos jovens que não conseguiram terminar o ensino médio. E quando vai fazer um curso lá na FAETEC, para fazer o curso de costura, de mecânica de máquina de costura, de corte e festo, eles não precisam ter ensino médio. Eles, mesmo não tendo terminado, eles podem fazer só até o 9º ano. Sim, sim. E na véspera da formatura, teve uma festinha na turma de costura, uma moça de banquete, aluna, que eu não me lembro o nome dela agora, ela olhou pra mim e falou assim, fui lá na sala, só pra confirmar a formatura, ela falou assim, Virgínia, eu tô tão feliz, é o primeiro diploma da minha vida. Legal. Porque ela não conseguiu terminar o ensino médio, que hoje vocês sabem que os jovens, o primeiro diploma é do ensino médio. Sim. Na minha época ainda tinha aquele negócio de entregar, terminou o 9º ano, era o ginásio, antigo ginasial. Então a gente recebia um diplominha do ginásio. Eu recebi também. Você recebeu também? Recebi, então, das suas mãos. Pois é, agora não, agora é só o ensino médio, não é? Então era felicidade para a maioria que estava ali, levar os familiares, ver receber um certificado, uma honra saber que seu filho conseguiu concluir um curso, né? E isso me deixou muito
vamos dizer assim, você que me conhece, muito brava. Eu conheço. Tá? E quando... Posso me falar? Pode, com certeza, claro. Quando eu pedi para me falar, eu tinha intenção de, já que ele é presidente, já que ele é novo na FAETEC, eu queria falar para ele a situação da nossa escola, como é a situação da nossa escola hoje. Era um pedido de socorro que eu queria fazer, porque quando eu peço alguma coisa para as diretorias lá embaixo, eles nem me respondem, porque só respondem que não tem verba. Isso nós todos já sabemos. Não tem verba para nada, mas tem que fazer diploma. Não é só dos 400 do Bom Jardim, é de todo o estado do Rio, no papel moeda, não é? Imagino quanto que não foi isso. Eu tive que explicar para os nossos alunos até o que era papel moeda, que é o papel que faz o nosso dinheiro também, não é? Pois é. Então, Thiago, na verdade a minha intenção, no meu discurso, que está aqui na minha mão, o discurso que eu faria lá, eu tinha notado os tópicos. Primeiro eu queria fazer os agradecimentos, né? Em primeiro lugar ao ICELISE, que nos manteve esse tempo todo lá com tecido, como já falei, ao Afonso Monerá, que trouxe a escola para Bom Jardim, a Prefeitura de Bom Jardim, em nome do prefeito, que paga o aluguel há 10 anos do prédio onde funciona a FAETEC Bom Jardim, e as minhas reivindicações, que não era nada demais. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que ele era um presidente novo na FAETEC, né? E algumas das coisas, algumas medidas, normas, resoluções que eles tomam lá no Rio, para o grande Rio, e que não cabe para os municípios pequenos. Coisas que, sem cabimento, não tem nada a ver com a nossa escola. Queria questionar isso com ele, já que ele é tão poderoso lá embaixo na FAETEC. Dizer para ele que esse último ano, o ano 2015, eu recebi durante o ano todo uma verba de R$10.200. Como eu posso manter uma escola que funciona de 8 horas da manhã até 22h40 com R$10.200? Não é? Porque tecido custa caro, aviamento custa caro, papel, não só o papel ofício, mas o papel que as turmas do técnico usam, eu esqueci o nome do papel, craft, papel caríssimo. Então eles gastam muito no início do curso, que eles vão fazendo moldes, gasta muito. O lanche. E 10.200 no ano, eu preciso. Essa última tempestade que deu forte em Bom Jardim no domingo aí, que choveu mais do que devia, nós conseguimos tirar um caminhão-pipa de água lá de dentro da FAETEC, de goteiras. E eu preciso consertar o telhado, mas eu não tenho grana para isso. Eu pedi o pedreiro, ele cobrou por dia, para consertar o telhado, R$200. E o material, como eu compro isso já no final do ano, sem dinheiro? Não é? É complicado. As máquinas nossas quebram. Eles não pensam que as máquinas de costura, os alunos estão aprendendo, quebram. Precisamos comprar peças, precisamos comprar agulhas, que quebra muito, né? Precisamos reformar aonde tem um vazamento, está vazando água, está caindo a parede, não temos dinheiro. A outra coisa que me chateia muito é a falta de transporte gratuito para os nossos alunos da FAETEC. Seria fácil de resolver. Porque quem tinha obrigação de fazer isso, já que a Prefeitura de Bom Jardim não tem parceria com a Rio Card, tem que ter um convênio, um convênio com a Prefeitura, o Rio Card tem convênio com as prefeituras. Sim. Por isso que carregam os alunos. Nós não temos convênio, a prefeitura não tem esse convênio, até onde eu sei não tem o convênio. Quem tinha obrigação de carregar o aluno é o Farinha, mas a gente sabe que nem o aluno da escola de educação quer carregar. O seu Sérgio Farinha, ele enriqueceu em Bom Jardim, porque ele recebe dos nossos alunos da educação. Se ele falar que é mentira, eu mesmo paguei ele só que esse ano ele não está recebendo, mas até ano passado, enquanto eu estava na direção do Ramiro, se o transporte é gratuito para o aluno, ele recebia R$1 por aluno. Eu dei várias vezes, assinei cheque para ele. Então, ele tinha obrigação de carregar os alunos da FAETEC. Por isso, o que acontece com o Bom Jardim? Os nossos alunos aqui de Bom Jardim, que moram em Banquete, São José, Barra Alegre, Alto de São José, quando querem fazer o curso, até se inscrevem.
Mas não aguenta ficar pagando essa passagem caríssima, que é 2 e alguma coisa, 2,25, que eu pago todo dia para ir para a FAETEC. 4,50 por dia. Mesmo que o curso seja 3 vezes na semana. A maioria dos nossos jovens, a maioria das pessoas que fazem curso, estão em busca de uma capacitação para arrumar emprego. Que os nossos alunos, quando saem de lá, praticamente já são todos empregados. Principalmente os de costura, de corte, do curso técnico. Então fica difícil trabalhar numa escola que não tem nada. Mas eu aguentei o rojão, estou lá 10 anos, mas agora eu já estou deixando, assim que sair a minha exoneração, deve sair nos próximos dias, que eu já mandei pedir. O homem sem educação da FAETEC, ele disse que eu não tinha que pedir, eu tinha que pedir a minha saída na FAETEC, não pedir ao senhor Afonso Monerá. Eu falei, não, eu vou pedir ao senhor Afonso Monerá como eu fiz. Se foi ele que me colocou lá, ele vai me tirar de lá. Não certo? Com certeza. Porque eu não vou ficar trabalhando por 800 e poucos reais. Corretamente. Não é? E dedicando. Às vezes que a gente vai à reunião no Rio, quantas vezes eu tive que pagar do meu bolso, táxi, ou fazer vaquinha? Quantas vezes? E é como eu disse lá no dia da formatura, que eu fiquei indignado e tive que falar quando eu fui receber o diploma. Eu falei em alto bom som pela mixaria que tinha ficado no teatro pro cinema, né? O cinema que estava cheio no começo da cerimônia, e depois da palhaçada que aconteceu, começou todo mundo a ir embora, né? Infelizmente. E perdeu a graça. A formatura perdeu a graça. Mas quem ficou lá escutou em alto bom som que eu falei, que a FAETEC de Bom Jardim está em pé graças a você. Eu te agradeço, porque todos os funcionários que estavam lá escutaram, me passaram isso, Thiago. Eu não sou melhor do que ninguém, mas se eu tenho que fazer alguma coisa, tem que fazer bem feita. Eu penso assim, na educação tem que ser assim. Mesmo sem pagamento, eu continuei trabalhando 6 meses lá. Aí a pergunta que eu faço, qual outro profissional que faria isso? Eu acredito que existam, mas eu duvido muito, com tanto amor que a senhora tem, eu só entendeu? Fiz isso, só fiquei lá por amor aos meus alunos, exatamente, aos meus professores e aos meus funcionários. O meu medo é que com essa sua exoneração, a sua saída, a FAETEC de Bom Jardim acabe. Diz que ele ameaçou lá fora, a hora que um rapaz foi cobrar alguma coisa dele, ele ameaçou que se fosse por ele, ele fechava a FAETEC de Bom Jardim no dia da formatura. O professor que não é professor, Gilson, que é o diretor dos cursos profissionalizantes. Muito bonito. É igual o que aconteceu lá em São Paulo, né? Uma escola que você fecha, você tem que abrir 10 presídios, né? É isso aí. É por aí. E nós, em Bom Jardim, sabemos que tanto eu quanto você, nós conhecemos. Eu conheço ex-alunos, você conhece ex-colegas que pararam de estudar e foi pro caminho errado. Muitos. Aqui em Bom Jardim já tem muitos, assim. Infelizmente. Infelizmente. E eu quero ser educador, né, professor. Eu te parabenizo aqui, aproveito essa oportunidade, que às vezes o povo de Bom Jardim escuta você falar, tem uma voz bonita. Obrigado. Quero aqui reafirmar assim, minha admiração por você, que você começou pequeno lá no Ramiro, com estudar pequeno, eu tinha um cuidado especial com você, não é? Verdade, né? A gente sabe por quê. E você foi o primeiro, na rádio comunitária da escola, você foi o primeiro a usar a rádio lá. Verdade. Então, você veio da rádio comunitária do Colégio Estadual Ramiro Braga. Isso é muita honra pra gente, ver você hoje aqui na Alternativa, que é uma rádio, né, que tem todo o seu valor. Com certeza, com certeza. E todas as vezes que você vier aqui, eu vou continuar agradecendo por isso, porque eu tenho uma admiração muito grande por você e pelo Ramiro em si. Pelo Ramiro, verdade. Ramiro, porque nós tivemos momentos muito felizes naquele Ramiro, né? Muito. Por isso que quando eu partir dessa uma melhor, eu quero que minhas cinzas, seja lá quem for o diretor, autorize minhas cinzas ficar enterrada naquela árvore que tem ali, que é o pau-brasil, na entrada do colégio. Tanto que eu gosto da educação. Eu falei pra eles lá no cinema aquele dia, que se eu voltasse em outras vidas, eu queria novamente ser professor, não da rede estadual. Eles não gostaram que eu falei isso. Não, porque eu estou 42 anos na rede estadual e conheço todas as manhas do Estado, como funciona. Onde já se viu agora dividir o pagamento nosso em 2 parcelas, porque o Estado não tem dinheiro. Já é uma miséria nosso salário, e agora dividir em 2 parcelas. E eu ainda estou sem o pagamento lá da outra escola. Tiago, eu também gostaria aqui, assim, de ler só um trechinho. Pode ler. Porque a educação está acima de tudo. Com certeza. Não existe uma profissão que não dependa de um professor. Não existe. Por maior que seja o grau
do profissional, ele tem que passar pelas mãos de um professor, não é? Então, assim, se tiver algum jovem ouvindo, que respeite seus professores, que não faça igual aquela gente sem educação, que desrespeitaram não só a mim, meus professores, mas todos os alunos convidados lá. Professor no Japão, não sei se vocês sabem, são os únicos que o imperador e a imperatriz abaixam para beijar os pés do professor. No Japão é assim. Então, nós estamos muito longe, né? Não vamos alcançar nunca ficar igual ao Japão. Mas que, pelo menos, que os nossos alunos em Bom Jardim respeitem mais seus professores, né? Tiago, te parabenizar também, passar para 2 faculdades, fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, assim, maravilhoso. E principalmente que uma delas você escolheu a minha área, geografia. Fico muito feliz por isso também. Tive grandes profissionais. Pelo esse dom, porque ser professor é dom. Porque se for olhar o salário, você não vai nunca ser professor. Eu sei no ninho de cobra que eu tô me metendo. Pois é. Olha só, nós tivemos ano passado, Thiago, uma senhora que ela é a dona de uma pousada lá no Sanas, que pertence ao município de Macaé. Muita gente aqui em Bom Jardim conhece a dona Lúcia Jatobá. Sim. Ela é uma senhora, já tem 80 ou 81, não sei a idade dela direito, mas ela me falou ano passado, mas agora eu esqueci. Ela cursou, ela fez informática, ela ia participar dessa formatura. Mas como ela estava impossibilitada de participar da formatura, ela me mandou uma cartinha pedindo para que eu lesse algumas palavras lá no dia da formatura. Eu fiquei, um dos motivos também que me chateou muito foi não ter lido o que ela escreveu aqui, e eu vou ler agora, que ela pediu que era para me ler. Olha a sabedoria da dona Lúcia, aonde ela foi buscar. Ela tirou, falando da importância da educação. Ela colocou aqui que conforme palavras de Kantki, filósofo chinês do século III a.C., se planejarmos para um ano, devemos plantar cereais. Devemos plantar cereais. Esqueci meu óculos, Tiago. Se planejarmos para uma década, devemos plantar árvores. Sim. Se planejarmos para toda a vida, devemos treinar e educar o homem. Não é? Belas palavras. Muito lindo esse pensamento de um filósofo chinês do século III. Porque se a gente não educar nossos jovens, não dermos treinamento, que treinamento é esse? Cursos, eu penso assim, cursos alternativos, não é? Ou uma aula de informática ou de música. Eu acho que a frase do filósofo aqui, o pensamento dele, é bem antigo. Então esses treinos aí, você pode dizer que é educação. Educar, né? Tudo vem da educação. Então, eu acho que passa por aí. E aquelas autoridades que vieram lá de baixo mostrar pra gente uma coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade. Eles não procuraram saber. Eu tentei falar durante 4 meses como era a nossa realidade aqui, mas ela não quis me ouvir a realidade. Ela disse só o seguinte: novo presidente fez uma formatura padrão. Então todas as escolas é assim. E antes eles tinham deixado eu falar 3 minutos. Depois voltaram atrás, porque eles passaram o tempo todo passando mensagem sentados lá na frente. Eu não olhei para lado nenhum porque eu estava muito mal. Sim, percebi. E eu olhei para um deles, porque eu estava com vontade de voar em cima de um e tampar as unhas no pescoço de um daqueles homens que estavam lá. Eu comentei isso com minha namorada. A minha vontade era essa, porque fez a gente passar vergonha perante aos nossos alunos, aos pais dos alunos, convidados de outras cidades. Um rapaz que eles chamaram lá para entregar o certificado, que eu entreguei, é um rapaz de Nova Friburgo, acabou de fazer o curso de mecânica. Nós temos aluno, que eu ia falar aquela hora, eu esqueci. Olha, nós temos alunos de Duas Barras. Duas Barras, eu tenho que elogiar a prefeitura de Duas Barras, desde que nós começamos lá, através da Secretaria de Educação de Duas Barras, dá vale transporte para os alunos de Duas Barras, desde quando começou.
nós temos maioria lá alunos de Duas Barras. Parabéns. Alunos de Cordeiro, Cantagalo, que vem no ônibus para a faculdade de Friburgo, ficam ali. Nós temos vários alunos lá de Cordeiro. Alunos de Friburgo, que vem com passe do Rio Card. Sim. Só os nossos alunos do município, dos nossos distritos, que não têm condições de estudar na nossa escola, porque não tem vale transporte. Porque se o SESC tivesse um bom coração, ele carregaria os nossos alunos. Com certeza. Mas não carrega. Ele me falou que aluno de escola técnica tem direito a andar de ônibus gratuitamente. Então, fica difícil. Exatamente. Não é? Fica muito difícil. Mas a gente um dia vai mudar essa cidade. Vamos sim, com certeza. Para encerrar, Tiago, eu acho que isso tudo que aconteceu, eu não posso afirmar nome de ninguém, não sei, mas isso tem um cunho político. Assim, fizeram tudo para me derrubar, para calar a minha boca, mas nunca vão me calar. Se nem meu marido, nem meus filhos conseguem me calar, quanto mais pessoas que não me conhecem. Não é? Que não tem afinidade comigo, aquelas pessoas todas que estavam lá, não conhecia ninguém, a não ser o meu diretor, que lá para receber a gente, se eu fui recebida por ele esse ano que ele entrou lá, 2 vezes, não, uma vez só, foi muito. Não conhece nada da realidade do Bom Jardim, da escola, que nossos alunos são pessoas humildes, pessoas simples, né? Pessoas que estavam ali por causa do certificado, não porque foram lá ver aquelas pessoas. Ninguém foi lá por ver, queriam receber o certificado, não é? Uma pessoa que se formou no primeiro semestre de 2014, já tinha procurado certificado várias vezes lá. Todo mundo quer ser certificado, não é? Com certeza. Então não foi ali pelo rostinho bonito, nem pelo corpo bonito da moça que estava apresentando. Eu não iria. Eu fui por causa do certificado e por você. Pois é. Então, muitos foram lá por mim que eu pedi, ligamos pedindo para ir, que eu estava pedindo para ir. Não podemos oferecer esse ano. Sempre a gente oferece um coquetel, uma coisinha simples. Você estava lá ano passado, você sabe disso. Esse ano nós não tínhamos dinheiro. Falei isso para ela também, mandou cortar tudo. Queria som, o presidente queria um som potente, iluminação potente, queria tapete vermelho e outras coisas mais. Eles tiveram a coragem de mandar para mim seguir o que o CETEP e o CVT do Alemão, do Morro do Alemão, com 5.000 alunos, fizeram. Era me seguir aquele roteiro. Comparar o município, falei pra eles lá no cinema, município que tem 28 mil habitantes, se tiver, com um Morro do Alemão, 5.000 alunos. Complicado. Não é? Muito complicada a situação. Mas na minha cabeça ficou o seguinte: alguém, que eu não sei que alguém, presidente ou acima do presidente, quis atrapalhar a formatura. Entendeu? E pra esse alguém ou outros, não sei se foi 1 ou 2 ou 3, quem quis atrapalhar a formatura, eu queria ler uma mensagem. Ontem de manhã eu estava muito abalada ainda para encerrar meu discurso, eu já falei demais aqui, que Thiago. Isso, Virgem, que isso. Eu recebi uma mensagem. Além dela ser professora da escola, eu vi quanto ela é minha amiga. Se eu ler, capaz de eu chorar, mas eu vou tentar não chorar, porque isso aqui reflete realmente o que eu sou. Se eu não conseguir ler, eu passo pra você, Tiago, mas eu vou ler porque não adianta. Se eu dei uma entrevista no jornal de Bom Jardim, boicotaram o jornal também. Alguns jornais foram distribuídos. Se falarem que é mentira, eu vou desmentir, porque eu vi aonde está o jornal. Uma pilha imensa de jornal. Algumas edições. Exemplares. Sim. Foram distribuídos. Poucos, que nem eu tive acesso. Que alguns que ficam com o jornalista, ele distribui. Os outros é encaminhado para a prefeitura, né? E eu vi esses jornais onde eles estão. Então, eu acho que eu não vou fazer mal a ninguém. Acho que esses palestinos estavam com medo de mim lá no cinema, de eu abrir a boca. Eu não ia falar nada, jamais. Sou uma pessoa muito ética. Quem me conhece sabe. Nunca na escola você pode falar se você ouviu algum dia eu falando de política dentro da escola. Nunca. Política, não politicagem. Eu não faço política, muito menos politicagem. Então, eu fiquei assim muito chateada porque estão me confundindo. Eu não faço mal a ninguém, nem quero fazer. Se algum dia eu tenho essa pretensão, não vou negar, de me candidatar a prefeita, eu dei uma entrevista no Jornal de Macuco, no Jornal do Bom Jardim, dizendo que eu sou pré-candidata. Mas até ano que vem muita coisa pode mudar.
Não sei da minha história. Só quem sabe da minha vida, da minha história é Deus, o término da minha história, não é? Então deixo nas mãos dele. Então, eu acho assim que as pessoas não precisam ficar apavoradas só porque eu falei que sou pré-candidata e começar com esse tipo de pressão, porque eu não admito isso. E para encerrar, a mensagem que eu vou deixar aqui é a seguinte, não é minha, vou ler de quem é, mas eu quero agradecer a minha professora que mandou para mim ontem de manhã para me consolar, porque ela me conhece muito bem, já trabalha há muitos anos comigo, e eu vi que realmente eu sou desse jeito aqui. Vocês podem calar minha voz, mas não os meus pensamentos. Vocês podem acorrentar o meu corpo, mas não a minha mente. Não serei plateia desta sociedade doente. Serei autor da minha história. Os fracos querem controlar o mundo. Os fortes, o próprio ser. Os fracos usam as armas. Os fortes, as ideias. Essa é parte de um livro, é um texto de um livro de Augusto Cury, de qual também sou leitora, o livro O Futuro da Humanidade. E essa pessoa mandou isso na hora exata ontem de manhã para mim. Entendeu? Isso aqui me fez ver que realmente ninguém vai calar a minha boca. O que eu tiver que falar, o que tiver errado, eu vou falar. Eu não ia falar nada de errado no cinema. Eu só ia pedir socorro para nossa escola, que está com problemas 1000. O nosso ar-condicionado nunca teve manutenção. Os nossos computadores, você conhece, são todos obsoletos, não é? Então é isso que eu queria pedir. Que em 10 anos, que eles dessem uma olhada, olhassem para a nossa escola com outro olhar. Não é? Infelizmente o que eles querem é uma maquiagem, né? Mostrar para o público em geral que está tudo certo, está tudo bem, tudo bonito, como foi a publicação. Se a FATEC está funcionando até hoje, eu agradeço ao Infelizer, a minha gestão, a meus funcionários que sempre estão lá junto comigo, fazendo vaquinha, pagar as coisas, sempre me dando apoio, o que eu falar com eles, eles acatam. Quero deixar um beijo, que eu sei que eles estão lá ouvindo agora, estão com o rádio ligado para a ETEC, não sei como estão conseguindo ver lá, porque lá a rádio não fica muito bem. A minha filha, que ia fazer uma homenagem para mim lá na hora, aquele dia, por causa daquela coitada da minha filha, ela pensou que poderia falar, estava com uma linda orquídea para mim, para me entregar lá no cinema na hora que eu fosse receber o meu certificado, mas eu pedi para tirar o meu nome, que eu não queria nem receber meu certificado. Quando ela foi receber o certificado dela, eu também não estava dentro do cinema, porque o meu chefe me chamou para conversar ali perto do banheiro. Então, parece que foi tudo assim uma coisa armada, uma coisa que já vieram para fazer aquilo, para machucar a gente. Mas se eles fizessem comigo, me dessem um tapa, um tiro até, não importaria. O que me chateou muito foi fazer com os meus alunos, com meus professores, com meus funcionários e principalmente com os meus convidados. E essa maquiagem tem que ser desfeita, porque na publicação oficial do Facebook da FATEC, tá lá, a FATEC entrega mais de 400 certificados, aquela imagem Mas bonita. Eles não aceitam que ninguém coloque comentários lá. Eles apagam os comentários das meninas aqui de Bom Jardim que colocaram. Colocaram a realidade e eles não querem que as pessoas saibam mas a realidade. Mas isso aí é uma característica típica de quê? Da ditadura, né? Ditadura. É isso aí. É não aceitar a opinião ao contrário. Não aceitam que a gente... Né? Não aceitaram aqui, não é? Então, Tiago, pode falar. E nós, como cidadãos, né? Cidadãos brasileiros, eu tenho meu título de eleitor, já falei aqui desde 2012 que eu voto, com 16 anos, então eu tenho moral para falar. Eu voto, eu pago o imposto, já pago o imposto, então eu posso falar, porque eles são nossos funcionários. É isso são aí. Pagos com nossos Eles são nossos dinheiro. empregados, é verdade. Então eles não tinham que desmerecer cidade nenhuma. A pessoa vir falar aqui que não veio em Bom Jardim para ser vaiado, que ele nunca tinha sido vaiado. O problema é dele, que ele nunca foi vaiado, ele fez coisa errada, tem que ser vaiado mesmo. Se ele fosse tão sem educação, ele não teria sido vaiado. A gente vaiou, a senhora? Não vaiou. Nunca nem na escola, nem no Ramiro, aquele fuzuê todo, nunca levei uma vaia de aluno. Nunca. É isso aí. Porque você sempre tá, mesmo com algumas divergências que tiveram, nunca faltou com respeito. Você sempre falou. Porque o respeito tem que ser mútuo, né? Com certeza. Nós
só de uma parte. Com certeza. E eu, como aluno, ex-aluno da FATEC, pretendo voltar no que vem, porque o curso de administração se abrir no segundo semestre, se Deus quiser, ele não vai cumprir a ameaça dele, porque ele não tem poder para isso, fechar a escola, que a escola é uma escola de qualidade, os nossos professores são excelentes, todos capacitados, todos com faculdades, não é? Não merece ser fechada, tirada, por causa de uma palhaçada daquele homem, o nome dele é Gilson. Palhaço. Né? Eu acho que ele não tem esse poder, não é? De fazer aquele discurso lá pra vocês, onde ele foi vaiado, porque não era certo entregar sem certificado e os outros apanhar quando saísse, quando fosse embora, lá fora. Logo a gente foi lá só pra ver ele. Isso aí. Pouco me importa onde que ele onde ele vai, deixa de ir, o problema é dele. Isso aí. Eu fui por causa do meu certificado. Fiquei 2 anos pagando passagem, 2 anos comprando apostila, né? E o material todo, xerox. Eu fui lá receber um certificado que eu lutei pra conquistar, não pra ver a cara dele. É verdade. Né? E eu falo isso em nome dos alunos da FATEC também, porque enquanto estava acontecendo a cerimônia, entre aspas, eu estava conversando com eles lá, e o sentimento deles era a mesma coisa, que era politicagem pura, que eles se arrependeram de ter ido, que se soubesse que ia ser assim, não tinha ido. Engraçado que eu pensei antes da formatura, eu cheguei a comentar com os funcionários lá, que eu falei assim, nunca nenhum presidente veio a Bom Jardim. Eu não sei por que esse homem cismou de vir a Bom Jardim, mas ele vai se arrepender. Mas pensando no meu discurso, só ia fazer cobrança, você viu ali? Só ia cobrar o que nós estamos precisando na escola. Falei assim, ele vai se arrepender de ter vindo a Bom Jardim. Mas eu tenho certeza que aqueles todos que estavam ali, terça-feira, se arrependeram de ter vindo aqui. Eu me arrependi e também não me arrependi, porque a senhora estava lá, e o meu compromisso foi cumprido, porque eu prometi pra você que eu iria, e eu fui, levei minha família inteira, levei 7 pessoas junto comigo. Eu vi. Ficaram lá o tempo inteiro, entediados, mas ficaram lá o tempo inteiro. Ficaram lá, meu irmão lá começou a brincar, porque criança, né? É verdade. Porque eu pensei que era uma coisa mais interessante, né? Mas foi péssimo, né? Seria melhor se a FATEC de Bom Jardim tivesse organizado. Como nós fizemos sempre, como né? sempre fez. Então, Tiago, quero deixar aqui os meus agradecimentos, tá? A você pelo apoio. As pessoas que estão me mandando mensagem também, os nossos alunos, a minha equipe toda lá da FATEC pelo apoio, a todos os bons jardinenses que me conhecem. Eu não é? agradeço. Eu não vou desistir nunca. Eu costumo dizer aquela velha frase, eu sou brasileira, não desisto nunca. Então, se eu decidir vir mesmo candidata a prefeita, eu não tenho deputado comigo, não tenho ninguém ainda. Não tem, só tenho uma pretensão. Sou pré-candidata hoje a prefeita. É um direito meu de cidadã querer ser pré-candidata. Mas se eu cismar de vir mesmo, eu vou ser, ninguém vai me segurar. Com certeza. Uma boa tarde para todos. Meus filhos que me desculpem que não concordam comigo. Eu que agradeço a sua participação. Mais uma vez eu reafirmo que o Ponte 64 está de portas abertas, a Rádio Alternativa inteira está de portas abertas. E quando quiser vir falar, aqui você tem voz, você aqui pode falar o tempo que você quiser, porque aqui não tem censura, aqui não tem nada disso. Porque aqui, além de professora, além de diretora, você é minha amiga. E é uma amizade que eu quero levar pro resto da vida. Deus quiser. Aprendi muito, também aprendi a admirar também. E com certeza, eu não fui lá por causa de nenhum chefe de Estado, não. Eu fui por causa do meu diploma e também por causa da sua administração, que faz milagre com pouco dinheiro que a FATEC recebe. Então, o desejo que eu tenho aqui com a sua saída, mesmo assim a FATEC não acabe, que continue, que Deus ilumine a cabeça de uma outra professora, que seja um professor, que seja da área, né? Um professor, de preferência, não vai colocar nenhum engenheiro, nenhum economista lá não, porque a gente já viu que não dá certo, né? Com certeza. Porque o nosso último secretário de Educação de Estado era economista, não deu muito certo a história não, né? Não pode falar nome, mas a gente sabe quem é. Mas até que eu gostei muito desse secretário. Gostou dele? Pode falar. Eu enquanto estive na frente da direção do Ramiro, pra mim foi o melhor secretário já. Pelo menos ele ouvia a gente. Ele ouvia?
Várias vezes eu fui à reunião com ele. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, né? Tá bem, né? Isso lá mesmo. na feira de arte, né? Isso aí. Agora é mil mesmo. Verdade. Enquanto educação. Tá ligado? Pode falar. Enquanto educação for só papel, não sair do papel, a educação não vai andar. Verdade. Muito obrigado, Virgínia. Nada, obrigado mais a você. uma vez, convite já tá feito para próximas vezes. Deus quiser, quem sabe. Qualquer coisa, Fonte 104 está disponível. Boa tarde, e tô indo para Apoio Cultural e já tô de volta com o último bloco do programa de hoje, porque aqui Virgínia pôde falar o que não conseguiu falar lá na nossa formatura. E deveria falar, porque ia falar muito bem, e aquele povo merece escutar. 17 horas, 37 minutinhos.